Palavras de radiância, os relatos da Guerra das Tempestades, capítulo 56. Espinha branca à solta. Citação de abertura do capítulo. Uma força de 23 seguia na retaguarda, vinda pelas contribuições do rei de Macabacã. Pois, ainda que o laço entre homem e espreno fosse às vezes inexplicável, a habilidade desse espreno de se manifestar no nosso mundo, em vez de no deles, se fortalecia através do curso dos pactos celebrados. De Palavras de Radiância, capítulo 35, página 9. Amaran obviamente não possuía quaisquer capacidades de manipulação de fluxos, disse Sigil em voz baixa ao lado de Kaledin. Dalinar, Navani, o rei e Amaran desciam de sua carruagem logo à frente. A arena de duelos estava adiante, outra formação semelhante a uma cratera dentre as que cercavam as planícies quebradas. Contudo, era muito menor do que as depressões que continham os acampamentos de guerra e possuía arquibancadas. Com Elhokar e Dalinar presentes, sem falar em Navani e os filhos de Dalinar, Kaledin havia levado todos os guardas que pôde, o que incluía alguns dos homens da ponte 17 e da ponte 2. Eles estavam orgulhosamente apostos, com as lanças em riste, obviamente empolgados por finalmente serem considerados dignos de seu primeiro turno como guarda-costas. No total, ele tinha 40 homens presentes. Nenhum deles valeria uma gota de chuva se o assassino de branco atacasse. Temos certeza disso? Indagou Kaledin, indicando Amaran com um movimento de cabeça. O homem ainda usava um manto amarelo-dourado como um símbolo dos cavaleiros radiantes nas costas. Eu não mostrei a ninguém os meus poderes. Deve haver outros treinando como eu. Raios, Sil praticamente prometeu que havia. Ele teria exibido as habilidades, se as possuísse, disse Sigil. Boatos estão se espalhando pelos 10 acampamentos como água de enchente. Metade das pessoas acha que o que Dalinar está fazendo é blasfêmia e estupidez. A outra metade está indecisa. Se Amaran exibisse poderes de manipulação de fluxos, a manobra do luminobre Dalinar pareceria muito menos precária. Sigil provavelmente tinha razão, mas Amaran. O homem caminhava com tanto orgulho, de cabeça erguida, Kaledin sentiu o pescoço esquentar, e por um momento pareceu que tudo o que via era Amaran. Manto dourado, rosto orgulhoso, manchado de sangue. Aquele homem estava manchado de sangue. Kaledin contara a Dalinar sobre isso. Dalinar não havia feito nada. Alguém mais teria que fazer. Kaledin, chamou Sigil. Ele percebeu que dera um passo na direção de Amaran, as mãos cerradas ao redor da lança. Respirou fundo, depois apontou. Coloque homens nos limites da arena, ali. Scar e F estão na sala de preparação com Edlin, embora não vá servir de nada com ele indo para a arena. Coloque mais alguns no fundo da arena, só por via das dúvidas. 3 homens em cada porta. Vou levar 6 comigo até os assentos do rei. Kaledin fez uma pausa, então acrescentou. Vamos colocar também 2 homens guardando a noiva de Edlin, por precaução. Ela estará junto com Sebarial. Certo. Diga aos homens para manterem a concentração, Sig. Esse combate provavelmente será dramático. Quero a atenção deles nas possibilidades de assassinos, não no duelo. Ele realmente vai combater 2 homens de uma vez? Vai. Como ele pode vencer assim? Eu não sei. Na verdade, não me importo. Nosso trabalho é guardá-los contra outras ameaças. Sigil assentiu e começou a se afastar, mas então hesitou, pegando Kaledin pelo braço. Você poderia se juntar a eles, Cal, disse ele em voz baixa.
Se o rei está refundando os cavaleiros radiantes, você tem uma desculpa para mostrar quem é. Dalinar está tentando, mas muita gente pensa que os radiantes são uma força maligna, esquecendo o bem que fizeram antes de trair a humanidade. Mas se você exibisse seus poderes, poderia mudar essas opiniões. Juntar-se a eles, sob o comando de Amaran. Improvável. Vá repassar minhas ordens, respondeu Kaledin, gesticulando, então liberou o braço e trotou na direção do rei e de seu cortejo. Pelo menos o sol estava visível hoje, no cálido ar primaveril. Sil voou atrás de Kaledin. Amaran está acabando com você, Kaledin. Não deixe que ele faça isso. Ele cerrou os dentes e não respondeu. Em vez disso, se aproximou de Moshe, que estava encarregado de uma equipe que vigiaria a luminosa Navani. Ela preferia ver os duelos de baixo, nas salas de preparação. Parte dele se perguntava se deveria deixar Moshe guardar qualquer outra pessoa que não Dalinar. Mas, raios, Moshe havia jurado que não agiria mais contra o rei. Kaledin confiava nele nessa questão. Eles eram a Ponte 4. Vou tirar você dessa situação, Moshe, pensou Kaledin, puxando o homem para o lado. Vamos resolver isso. Moshe, a partir de amanhã vou colocá-lo na patrulha, falou baixinho. Moshe franziu o senho. Pensei que você sempre quisesse que eu cuidasse de... Sua expressão endureceu. É por causa do que aconteceu na taverna. Quero que você guie uma patrulha bem abrangente, disse Kaledin. Vá em direção a Nova Natanã. Não quero que esteja aqui quando formos atrás de Graves e sua gente. Já havia passado tempo demais. Eu não vou partir. Vai, e isso não está sujeito a... Eles estão fazendo a coisa certa, Cal. Kaledin franziu o senho. Você ainda está se encontrando com eles? Moshe desviou o olhar. Só uma vez, para garantir a eles que você mudaria de ideia. Ainda assim, desobedeceu a uma ordem. Raios, Moshe. O ruído dentro da arena estava crescendo. Está quase na hora do combate, disse Moshe, soltando o braço da mão de Kaledin. Podemos conversar depois? Kaledin rangeu os dentes, mas infelizmente Moshe tinha razão. Não havia tempo. Eu devia ter falado com ele de manhã, pensou Kaledin. Não, o que eu devia ter feito era ter tomado uma decisão em relação a isso dias atrás. Era sua culpa. Você vai na patrulha, Moshe, declarou Kaledin. Não vai bancar um insubordinado só porque é meu amigo. Agora vá. O homem foi embora apressado, reunindo seu esquadrão. Edwin estava ajoelhado ao lado da espada, na sala de preparação, e percebeu que não sabia o que dizer. Olhou para seu reflexo na espada. 2 fractários ao mesmo tempo. Nunca havia tentado isso fora do pátio de treinamento. Combater vários oponentes era difícil. Nas histórias, se havia um homem lutando com 6 outros ao mesmo tempo, ou algo assim, a verdade era que ele provavelmente os enfrentara um de cada vez, de algum modo. 2 ao mesmo tempo seria difícil, se eles estivessem preparados e fossem cuidadosos. Não era impossível, mas muito difícil. Então é isso, disse Edwin. Precisava dizer alguma coisa para a espada. Era essa a tradição. Vamos ser espetaculares. Então, vamos arrancar aquele sorriso da cara de Sadias. Ele se levantou, dispensando sua espada. Deixou a pequena sala de preparação caminhando pelo túnel entalhado e pintado com imagem de duelistas. Na sala além, Renarin estava sentado usando seu uniforme Colin. Ele o usava em eventos oficiais como aquele, em vez daquele maldito uniforme da Ponte 4. Esperando ansiosamente, Tia Navani estava abrindo a tampa de uma jarra de tinta para fazer
um glifo amuleto. Não precisa, disse Edwin, tirando um do bolso. Pintado no azul Colin, estava escrito Excelência. Navani levantou uma sobrancelha. Foi a garota? Isso, confirmou Edwin. A caligrafia não é ruim, admitiu Navani a contragosto. Ela é maravilhosa, tia. Gostaria que desse a ela uma chance. E ela quer compartilhar sua erudição com a senhora. Vamos ver, disse Navani. Ela parecia mais pensativa do que antes em relação a Shallan. Um bom sinal. Edwin colocou o glifo amuleto no braseiro. Então inclinou a cabeça enquanto ele queimava. Uma oração ao Todo-Poderoso pedindo auxílio. Seus adversários do dia provavelmente também estavam queimando as próprias orações. Como o Todo-Poderoso decidia a quem ajudar? Não posso acreditar que ele desejaria que homens que servem sadias, mesmo que indiretamente, tenham sucesso, pensou Edwin, levantando a cabeça para a oração. Estou preocupada, disse Navani. Meu pai acha que o plano pode funcionar, e Elhokar gostou muito da ideia. Elhokar às vezes é impulsivo, respondeu ela, cruzando os braços e observando os restos do glifo amuleto queimarem. Os termos mudam as coisas. Os termos. Acordado com Hellis e declarados diante da grã-juíza mais cedo, indicavam que aquele duelo prosseguiria até a rendição, não até um certo número de seções de armadura serem quebradas. Isso significava que se Edwin conseguisse vencer um dos seus inimigos, fazendo com que o homem se rendesse, o outro poderia continuar lutando. Também significava que Edwin não precisava parar de lutar até estar convencido de que havia sido derrotado, ou até que fosse incapacitado. Renarin se aproximou, colocando uma mão no ombro do irmão. Acho que é um bom plano, disse ele. Você consegue. Eles vão tentar exauri-lo, disse Navani. Foi por isso que insistiram que fosse um duelo até a rendição. Eles vão aleijá-lo se puderem, Edwin. Não é diferente do campo de batalha. Na verdade, nesse caso, eles vão querer me deixar vivo. Serei mais útil como um exemplo, com pernas mortas pela espada, do que eu seria como cinzas. Navani fechou os olhos, respirando fundo. Estava pálida. Era um pouco como ter sua mãe de volta, só um pouco. Garanta que Sadias não tenha nenhuma saída, aconselhou Renarin, enquanto os armeiros entravam com a armadura fractal de Edwin. Quando o encurralar com o desafio, ele vai procurar uma maneira de escapar. Não permita. Leve-o para aquelas areias e surre-o até sangrar, irmão. Será um prazer. Agora, você comeu galinha? Quis saber Renarin. 2 pratos com curry. A corrente da nossa mãe. Edwin procurou no bolso, então procurou no outro. O que foi? Perguntou Renarin, os dedos apertando o ombro de Edwin. Eu jurava que havia pegado. Renarin praguejou. Pode estar nos meus aposentos, disse Edwin, nos acampamentos de guerra, na minha mesa de cabeceira. Isso se ele não a havia pegado e perdido no caminho. Raios! Era só um amuleto da sorte. Não significava nada. Ele começou a suar de qualquer modo, enquanto Renarin se apressava em mandar um mensageiro para procurar a corrente. Ele não chegaria a tempo. Já podia ouvir a multidão do lado de fora. O rugido crescente que surgia antes de um duelo. Edwin relutantemente permitiu que seus armeiros começassem a vesti-lo com a armadura. Quando enfim lhe entregaram seu elmo, ele já havia recuperado a maior parte da compostura. A antecipação, que era uma estranha mistura de ansiedade no estômago e relaxamento nos músculos, não era possível lutar todo tenso. Era possível lutar nervoso, mas não tenso. Fez sinal para os criados, e eles abriram as portas, permitindo que ele saísse para a areia. Podia dizer, pela saudação animada, onde estavam sentados os olhos escuros.
Já os olhos claros baixaram a voz em vez de levantá-la, quando ele emergiu. Era bom que Elrocar houvesse reservado espaço para os olhos escuros. Edwin gostava do barulho. Recordava-o de um campo de batalha. Houve um tempo em que eu não gostava do campo de batalha, porque não era silencioso, como um duelo. Apesar da sua relutância inicial, havia se tornado um soldado. Ele avançou até o centro da arena. Os outros ainda não haviam deixado sua sala de preparação. Pegue Hellis primeiro, disse Edwin para si mesmo. Você conhece o estilo de duelo dele. O homem preferia a postura da vinha, lenta e constante, mas com investidas súbitas e rápidas. Edwin não sabia ao certo quem o homem havia trazido para lutar com ele, muito embora houvesse pegado emprestado um conjunto completo de espada e armadura do rei. Talvez seu primo quisesse tentar de novo para se vingar. Shallan estava ali, do outro lado da arena, seu cabelo ruivo se destacando como sangue sobre pedra. Ela estava acompanhada de 2 guardas carregadores. Edwin se pegou balançando a cabeça em aprovação ao ver isso, e levantou um punho para ela que acenou de volta. Ficou se remexendo, deixando o poder da armadura fluir através dele. Podia vencer, mesmo sem a corrente da mãe. O problema era que pretendia desafiar Sadias depois disso, então precisava guardar forças suficientes para aquele duelo. Ele conferiu ansioso. Sadias estava ali? Sim, estava sentado a uma pequena distância do seu pai e do rei. Edwin estreitou os olhos, lembrando-se do momento arrasador de compreensão quando vira os exércitos de Sadias recuando da torre. Isso o fortaleceu. Há muito tempo remoía aquela traição. Agora finalmente era a hora de fazer algo a respeito. As portas diante dele se abriram. 4 homens em armaduras fractais adentraram a arena. 4? Perguntou Dalinar, se levantando de um salto. Kaledin deu um passo na direção do terreno da arena. Sim, eram todos fractários, pisando nas areias da arena de duelo abaixo. Um deles usava a armadura do rei, e os outros 3 usavam as próprias, ornamentadas e pintadas. Abaixo, a grande juíza do duelo se virou e inclinou a cabeça de lado na direção do rei. O que é isso? Bradou Dalinar para Sadias, que estava sentado a uma curta distância. Os olhos claros nas arquibancadas entre eles se encolheram ou fugiram, deixando uma linha direta de visão entre os grão-príncipes. Sadias e sua esposa se viraram preguiçosamente. Por que me pergunta? Gritou Sadias de volta. Nenhum desses homens é meu. Sou apenas um observador hoje. Ah, não seja difícil, Sadias, disse Elrocar. Você sabe muito bem o que está acontecendo. Por que há 4? Edwin deve escolher os 2 com quem lutar? 2? Perguntou Sadias. Quando foi dito que ele lutaria com 2? Foi isso que ele disse quando combinou o duelo, gritou Dalinar. Um duelo em desvantagem contra um par. 2 contra 1, de acordo com as convenções de duelo. Na verdade, não foi isso que o jovem Edwin combinou. Ora, soube de testemunha confiável que ele disse ao príncipe Hellis: conto com você e quem mais você trouxer, juntos. Não ouvi uma especificação de um número, o que sujeita Edwin a um duelo de desvantagem plena, não um duelo contra um par. Hellis pode trazer quantos quiser. Conheço vários escribas que registraram as palavras precisas de Edwin e ouvi que a grã-juíza perguntou especificamente se ele compreendia o que estava dizendo, e ele respondeu que sim. Dalinar rosnou em voz baixa. Era um som que Kaledin nunca ouvira vindo dele. O rosnado de uma fera acorrentada. Isso o surpreendeu. Porém, o grão-príncipe se conteve, sentando-se com um movimento brusco. Ele foi mais esperto que nós, disse Dalinar em voz baixa para o rei. De novo. Temos que recuar e considerar nosso próximo movimento. Alguém diga a Edwin que saia do combate. Tem certeza? Indagou o rei. Sair significaria que Edwin se rende, tio. São 6 armaduras, pelo que sei. Tudo o que o senhor possui. Kaledin podia ler o conflito no rosto de Dalinar.
a testa enrugada, a fúria rubra surgindo em sua face, a indecisão em seus olhos. Desistir sem lutar era provavelmente a coisa certa a fazer. Kaledin duvidava que fosse capaz disso. Abaixo, depois de uma pausa prolongada, congelado na areia, Edwin levantou a mão em sinal de concordância. A juíza deu início ao duelo. Sou um idiota, sou um tormentoso idiota. Edwin recuou, trotando pelo círculo coberto de areia na arena. Precisava colocar suas costas contra a parede para evitar ser completamente cercado. Isso significava que começaria o duelo sem ter para onde recuar, fechado em uma caixa, encurralado. Por que não fora mais específico? Podia ver os buracos em seu desafio. Concordara com o duelo em desvantagem plena sem perceber. Ele devia ter declarado especificamente que Hellis podia trazer um outro participante. Mas não, fazer isso teria sido inteligente, e Edwin era um tormentoso idiota. Ele reconheceu Hellis devido à sua armadura e à espada completamente pintadas de preto profundo, e capa com o par de glifos do pai. O homem na armadura do rei, julgando pela altura e pela maneira como caminhava, devia mesmo ser Elite, o primo de Hellis, de volta para uma revanche. Ele carregava um martelo colossal em vez de uma espada. Os dois avançaram cuidadosamente pela arena e seus dois companheiros seguiram pelos flancos, um de laranja, o outro de verde. Edwin reconheceu as armaduras. Eram Abrubadar, um fractário pleno do acampamento de Aladar, e Jacamave, portando a espada do rei, que Hellis havia pegado emprestado. Jacamave, seu amigo. Edwin praguejou. Aqueles dois estavam entre os melhores duelistas no acampamento. Jacamave teria conquistado a própria espada anos atrás se tivesse a permissão de arriscar sua armadura. Aquilo havia aparentemente mudado. Tinha ele e sua casa sido comprados com a promessa de uma parte dos despojos? Com a espada se formando na mão, Edwin recuou até a sombra fresca do muro ao redor da arena. Acima dele, olhos escuros rugiam nas arquibancadas. Se estavam empolgados ou horrorizados com o que ele encarava, Edwin não sabia dizer. Fora até ali com a intenção de oferecer uma exibição espetacular. Em vez disso, veriam o oposto, uma rápida chacina. Bem, ele mesmo havia preparado aquela pira. Se ia queimar nela, pelo menos ia tombar lutando. Hellis e Elite se aproximaram, um com uma armadura cinza, o outro em preto, enquanto seus aliados vinham pelos flancos. Ficariam para trás para tentar fazer com que Edwin se concentrasse nos dois da frente dele. Então os outros o atacariam pelas laterais. Um de cada vez, rapaz! Um grito das arquibancadas pareceu se destacar dos outros. Era a voz de Zahel. Você não está encurralado. Hellis avançou em um movimento rápido, testando Edwin, que dançou para longe na postura do vento. Certamente a melhor contra tantos inimigos. As duas mãos segurando a espada diante de si e postado de lado com um pé à frente. Você não está encurralado. O que Zahel queria dizer? Claro que ele não estava encurralado. Era a única maneira de enfrentar 4. E como poderia enfrentá-los um de cada vez? Seus oponentes nunca permitiriam isso. Hellis testou outra investida, fazendo Edwin se mover ao longo da parede, concentrado nele. No entanto, teve que se virar um pouco para encarar Hellis, e isso colocou Abrobadar, vindo de outra direção, com armadura laranja, no seu ponto cego. Raios! Eles estão com medo de você. A voz de Zahel novamente soando acima da multidão. Percebe isso? Mostre para eles por quê. Edwin hesitou. Hellis deu um passo à frente, atacando na postura da rocha. Postura da rocha? Permanecer imóvel. Elite veio em seguida, segurando o martelo de modo defensivo. Eles pressionaram Edwin ao longo da parede na direção de Abrubadar. Não, Edwin havia insistido naquele duelo. Ele o desejara. Não ia se tornar um rato assustado. Mostre para eles por quê.
atacou. Saltou para a frente, lançando uma sucessão de golpes contra Hellis. Elite se afastou com um pulo e praguejou. Eles pareciam homens com lanças cutucando uma espinha branca. E aquele espinha branca ainda não estava enjaulado. Edwin gritou, golpeando Hellis, atingindo seu elmo e avambraço esquerdo, que rachou. Luz das Tempestades vazou do antebraço de Hellis. Enquanto Elite se recuperava, Edwin se virou contra ele e atacou, deixando Hellis tonto da investida. Seu assalto forçou Elite a recuar com o martelo e bloquear com o antebraço, para que Edwin não cortasse o martelo ao meio e o deixasse desarmado. Era isso que Zahel queria dizer. Ataque com fúria, não permita que eles se respondam ou avaliem a situação. 4 homens, se pudesse intimidá-los para que hesitassem, talvez. Edwin parou de pensar, deixou o fluxo do combate consumi-lo, deixou o ritmo do seu coração guiar a batida de sua espada. Elite praguejou e se afastou, vazando luz das tempestades do ombro e antebraço esquerdos. Edwin se virou e jogou o ombro contra Hellis, que estava retomando sua postura. O empurrão jogou o homem de armadura preta no chão. Então, com um grito, Edwin girou outra vez e topou diretamente com Abrobadar, enquanto o homem corria em socorro. Edwin adotou também a postura da rocha, golpeando a espada repetidas vezes contra a arma em riste que Abrobadar até ouvir grunhidos e maldições, até que pudesse sentir o medo emanando do homem da armadura laranja, com um fedor, e pudesse ver os esprenos de medo no chão. Elite se aproximou, temeroso, enquanto Hellis se levantava apressadamente. Edwin voltou à postura do vento e cortou o ar com a espada em um movimento amplo e fluido. Elite saltou para se afastar e Abrobadar recuou aos tropeços, apoiando a mão no muro da arena. Edwin voltou-se para Hellis, que havia se recuperado bem, dado as circunstâncias. Ainda assim, Edwin conseguiu acertar um segundo ataque contra o peitoral do campeão. Se estivesse em um campo de batalha e eles fossem inimigos comuns, Hellis estaria morto e Elite ferido. Edwin ainda estava intacto. Mas eles não eram inimigos comuns, eram fractários, e um segundo ataque contra o peitoral de Hellis não quebrou a armadura. Edwin foi forçado a se voltar contra Abrobadar antes do desejado, e o homem agora estava preparado para a fúria do assalto, a espada levantada para se defender. A sucessão de golpes de Edwin não o abalou dessa vez. O homem suportou-a enquanto Elite e Hellis se posicionavam. Só precisava... Algo atingiu Edwin por trás. Jacamave. Edwin levava tempo demais e permitia que o quarto homem, seu suposto amigo, assumisse sua posição. Edwin girou o corpo, movendo-se atrás de uma baforada de luz das tempestades que se erguia de sua placa lombar. Ele levantou a espada para conter o ataque seguinte de Jacamave, mas isso expôs seu flanco esquerdo. Elite atacou, o martelo atingindo a lateral do corpo de Edwin. Sua armadura rachou e o golpe o desestabilizou. Ele brandiu a espada, começando a ficar desesperado. Dessa vez, seus inimigos não recuaram. Em vez disso, Jacamave avançou, a cabeça baixa, sem dar ao trabalho de usar a espada. Homem inteligente, sua armadura verde estava intocada. Ainda que o movimento permitisse que Edwin golpeasse com a espada e o atingisse nas costas, ele tirou Edwin completamente da sua postura. Edwin cambaleou para trás, mas mal conseguiu se impedir de ser jogado no chão enquanto Jacamave se chocava contra ele. Empurrou o homem para o lado, de algum modo conseguindo manter sua espada fractal nas mãos. Mas os outros 3 avançaram. Golpes choveram sobre seus ombros, elmo, peitoral, raios. Aquele martelo acertava com força. A cabeça de Edwin zumbia devido a um golpe. Quase conseguira. Permitiu-se um sorriso enquanto eles o surravam. 4 ao mesmo tempo e ele quase conseguira. Eu me rendo, disse ele, a voz abafada pelo elmo. Eles continuaram atacando. Edwin falou mais alto. Ninguém prestou atenção. Ele levantou o braço para sinalizar para que a juíza encerrasse o combate.
mas alguém baixou seu braço com um golpe. Não, pensou Edwin, brandindo a espada ao seu redor em pânico. A juíza não podia encerrar a luta. Se ele deixasse aquele duelo vivo, seria ferido. Já basta, disse Dalinar, vendo os 4 fractários se revezando para golpear Edwin, que estava obviamente desorientado, incapaz de rechaçá-los. As regras permitem que Edwin tenha ajuda, contanto que seu lado esteja em desvantagem, 1 a menos do que a equipe de Hellis. Elrocar, vou precisar da sua espada fractal. Não, respondeu Elrocar. O rei estava sentado com os braços cruzados debaixo da sombra. As pessoas ao seu redor assistiam ao duelo. Não a surra. Em silêncio. Elrocar, disse Dalinar se virando. É o meu filho lá embaixo. O senhor está sem armadura, disse Elrocar. Até ter vestido uma será tarde demais. Se descer agora não vai salvar Edwin, só vai perder minha espada, assim como todas as outras. Dalinar trincou os dentes. Podia ver que havia uma gota de sabedoria naquilo. Edwin estava acabado. Eles precisavam encerrar a luta agora e não arriscar mais nada. Você poderia ajudá-lo, sabe? Disse a voz de Sadias. Dalinar voltou-se para ele. As convenções de duelo não o proíbem, disse Sadias, falando alto, o bastante para que Dalinar escutasse. Eu conferi. O jovem Edwin pode receber ajuda de até 2 pessoas. O espinho negro que eu conhecia já estaria lá, lutando com uma pedra se necessário. Suponho que você não seja mais o mesmo homem. Dalinar respirou fundo. Então se levantou. Elrocar, pagarei o preço e tomarei emprestada sua espada pelo direito da tradição da espada do rei. Você não vai arriscá-la desse modo. Eu vou lutar. Elrocar pegou-o pelo braço, ficando de pé. Não seja tolo, tio. Preste atenção. Não vê o que ele está fazendo? Ele obviamente quer que o senhor desça e lute. Dalinar voltou-se para fitar os olhos verde claro do rei. Olhos verdes claros do rei, iguais aos do pai. Tio, disse Elrocar, apertando seu braço. Ouça o que eu digo uma vez na vida. Seja um pouco paranoico. Por que Sadias quer que o senhor desça lá embaixo? É para que um acidente possa ocorrer. Ele quer sumir com você, Dalinar. Garanto que se o senhor pisar naquelas areias, todos os 4 vão atacá-lo imediatamente. Espada fractal ou não, estará morto antes de assumir qualquer postura. Dalinar inspirou e expirou. Elrocar estava certo. Raios o levassem, mas ele estava certo. Contudo, Dalinar precisava fazer alguma coisa. Um murmúrio soou entre a multidão de espectadores, sussurros como arranhões sobre papel. Dalinar se virou para ver que mais alguém havia se juntado à batalha. Saindo da sala de preparação, uma espada fractal erguida nervosamente com 2 mãos, mas sem armadura. Renarin. Ai, não. Um dos atacantes se afastou, os pés revestidos com a armadura esmagando a areia. Edwin se jogou naquela direção, abrindo caminho violentamente por entre os outros 3. Ele girou e recuou. Sua armadura estava começando a parecer pesada. Quanta luz das tempestades havia perdido? 100 seções quebradas, pensou, mantendo a espada voltada na direção dos outros 3 homens que se espalharam para avançar contra ele. Talvez pudesse. Não, era hora de acabar com aquilo. Sentia-se um tolo, mas era melhor um tolo vivo do que um morto. Voltou-se para ver a grã-juíza para sinalizar sua rendição. Certamente ela podia vê-lo agora. Edwin, disse Hellis, avançando lentamente, a armadura vazando de pequenas rachaduras no peito. Vamos, não queremos que termine cedo demais, não é mesmo? Que glória você acha que virá de uma luta assim? Bradou Edwin de volta, brandindo cuidadosamente a espada, pronto para dar o sinal. Acha que as pessoas vão aplaudi-lo por derrotar um homem com 4 contra 1? Não estou fazendo isso pela honra, é simplesmente uma punição. Edwin bufou. Só então notou algo acontecendo do outro lado da arena. Renarin, vestido no azul dos Collins, segurando uma oscilante espada fractal e encarando Abrobadar, que estava com a espada apoiada no ombro como se não visse ameaça alguma.
Renarin! Gritou Edwin. Que raios você está fazendo? Volte! Abrobadar atacou e Renarin aparou o golpe desajeitadamente. Até o momento, o rapaz só havia treinado usando a armadura fractal e não tivera tempo de vesti-la. O golpe de Abrobadar quase arrancou a arma das mãos de Renarin. Veja bem, disse Hellis, dando um passo na direção de Edwin. Abrobadar gosta do jovem Renarin e não gostaria de machucá-lo. Então, ele só vai manter o rapaz ocupado fazendo uma boa luta. Contanto que você esteja disposto a manter sua promessa e travar um bom duelo conosco. Renda-se como um covarde ou faça com que o rei termine a luta, e a espada de Abrobadar pode escorregar. Edwin sentiu um pânico surgindo. Olhou na direção da grã-juíza. Ela podia interromper a luta por conta própria, se achasse que havia ido longe demais. Ela estava sentada imperiosamente em sua cadeira, olhando para ele. Edwin pensou ver algo por trás da sua expressão serena. Ela está do lado deles. Talvez tenha sido subornada. Edwin apertou o punho ao redor da espada e olhou de volta para seus 3 inimigos. Seus malditos, sussurrou ele. Jacamave, como ousa fazer parte disso? Jacamave não respondeu, e Edwin não podia ver seu rosto por trás do elmo verde. Então, disse Hellis, vamos continuar? A resposta de Edwin foi atacar. Dalinar se aproximou da cadeira da juíza, que ficava no próprio pequeno estrado de pedra, alguns centímetros acima da área de duelo. A luminosa Winston era uma mulher alta e grisalha, sentada com as mãos no colo, assistindo ao duelo. Ela não se virou enquanto Dalinar a alcançou. Está na hora de acabar com isso, Winston, disse Dalinar. Encerre a luta. Conceda a vitória para Hellis e sua equipe. A mulher continuou olhando para frente, assistindo ao duelo. Você me ouviu? Ela não disse nada. Está bem, então. Eu vou acabar com isso. Eu sou o grão-príncipe aqui, Dalinar, disse a mulher. Nesta arena, minha palavra é a única lei, concedida a mim pela autoridade do rei. Ela se virou para ele. Seu filho não se rendeu e não está incapacitado. Os termos do duelo não foram cumpridos, e eu não vou encerrá-lo até que isso aconteça. Você não tem respeito pela lei? Dalinar trincou os dentes. Então olhou de volta para a arena. Renarin lutava com um dos homens. O rapaz mal tinha qualquer treinamento com a espada. De fato, enquanto Dalinar assistia, o ombro de Renarin começou a se contrair, repuxando-se violentamente na direção da sua cabeça. Um de seus ataques. Edwin lutava com os outros 3, tendo se lançado novamente entre eles. Combatia maravilhosamente, mas não podia rechaçar a todos. Os 3 o cercaram e atacaram. A ombreira esquerda de Edwin explodiu em metal derretido, fragmentos deixando um rastro de fumaça pelo ar, o pedaço maior deslizando pela areia a uma curta distância. Isso deixou a carne de Edwin exposta, vulnerável às espadas que o encaravam. Por favor, Todo-Poderoso. Dalinar virou-se para as arquibancadas apinhadas de espectadores olhos claros. Vocês aguentam assistir isso? Gritou para eles. Meus filhos estão lutando sozinhos. Há fractários entre vocês. Nenhum vai lutar ao lado deles? Ele vasculhou a multidão. O rei estava olhando para os pés. Amaran. E Amaran? Dalinar viu-o sentado junto ao rei. Dalinar encarou os olhos do homem. Amaran desviou o olhar. Não. O que aconteceu conosco? Indagou Dalinar. Onde está a nossa honra? A honra está morta, sussurrou uma voz atrás dele. Dalinar virou-se e fitou o capitão Khaled. Não havia notado o carregador de pontes descendo os degraus atrás dele. Khaled respirou fundo, então olhou para Dalinar. Mas verei o que posso fazer. Se der errado, tome conta dos meus homens. Com a lança na mão, ele agarrou a borda do muro e se jogou por cima dele, caindo nas areias da arena. Palavras de Radiância, capítulo 57. Matar o vento. Citação de abertura do capítulo.
Malkin foi bloqueado, pois, embora não fosse inferior a ninguém nas artes da guerra, não era adequado para os teceluzes. Ele desejava que seus votos fossem elementares e diretos, mas os esprenos deles eram liberais. Segundo nossa compreensão, em definições relacionadas a essa questão, o processo incluía falar verdades para aproximar-se de um limiar de autoconsciência que Malkin nunca poderia obter. De Palavras de Radiância, capítulo 12, página 12. Shallan se levantou do seu assento, assistindo à surra de Edwin lá embaixo. Por que ele não se rendia? Não desistia do duelo? 4 homens. Ela devia ter enxergado aquela brecha. Como sua esposa, estar atenta contra intrigas como aquela seria seu dever. Agora, ainda no noivado, já falhara desastrosamente para com ele. Além disso, aquele fiasco havia sido ideia dela. Edwin pareceu prestes a desistir, mas então, por algum motivo, jogou-se novamente na luta. Tolo, disse Sebarial recostado ao lado dela, com Palona do outro lado. Arrogante demais para perceber que já perdeu. Não, replicou Shallan. Há mais alguma coisa acontecendo. Os olhos dela se voltaram para o pobre Henry, completamente despreparado enquanto tentava lutar com o fractário. Por um instante muito breve, ela pensou em descer para ajudar. Pura estupidez, seria ainda mais inútil do que Henry lá embaixo. Por que ninguém mais ajudava? Ela olhou furiosa para o grupo de aletianos olhos claros, incluindo o grão-senhor Amaran, o suposto cavaleiro radiante. Canalha! Chocada com a rispidez com que aquele sentimento surgiu dentro dela, Shallan desviou os olhos. Não pense nisso. Bem, já que ninguém ia ajudar, os 2 príncipes tinham uma boa chance de morrer. Padrão, sussurrou ela, vá e veja se consegue distrair o fractário lutando com o príncipe Henry. Não interferiria com a luta de Edwin, não quando ele obviamente havia decidido continuar por algum motivo, mas tentaria impedir que Henry fosse mutilado, se pudesse. Padrão zumbiu e desceu da saia dela, movendo-se através da pedra das arquibancadas da arena. Para Shallan, ele parecia dolorosamente chamativo, movendo-se abertamente, mas todo mundo estava concentrado na luta abaixo. Não me venha morrer, Edwin Collin, pensou ela, olhando de volta para ele, que lutava contra seus 3 oponentes. Por favor. Mas alguém pulou na areia. Kaledin disparou pelo chão da arena. De novo, pensou, lembrando-se de ir ao socorro de Amaran tanto tempo atrás. É melhor que isso termine de modo diferente da última vez. Vai sim, prometeu Sil, zunindo junto da cabeça dele uma linha de luz. Confie em mim. Confiar. Ele havia confiado nela e falado com Dalinar sobre Amaran. Aquilo tinha dado muito certo. Um dos fractares, Hellis, o da armadura preta, estava deixando um rastro de luz das tempestades de uma rachadura no avambraço esquerdo. Ele olhou de soslaio para Kaledin quando ele se aproximou, então deu-lhe as costas outra vez, indiferente. Hellis obviamente não achava que um simples lanceiro seria uma ameaça. Kaledin sorriu, então sugou um pouco de luz das tempestades. Naquele dia claro, com o sol brilhando forte na sua cabeça, podia se arriscar mais do que faria normalmente. Ninguém veria nada, com sorte. Ele acelerou, então se jogou entre 2 dos fractários, acertando a lança no avambraço rachado de Hellis. O homem soltou um grito de dor e Kaledin puxou de volta a lança, girando entre os atacantes e se aproximando de Edwin. O jovem na armadura azul olhou para ele, então rapidamente voltou as costas para Kaledin. Kaledin se pôs costa a costa com Edwin, para impedir que ambos fossem atacados por trás. O que está fazendo aqui, carregadorzinho? Sibilou Edwin de dentro do elmo. Fazendo o papel de um dos 10 tolos. Edwin grunhiu. Bem-vindo à festa. Não vou conseguir atravessar as armaduras deles, disse Kaledin. Você vai precisar rachá-las para mim. Ali perto, Hellis sacudiu o braço praguejando. A ponta da lança de Kaledin tinha sangue. Não muito, infelizmente. Só mantenha um deles distraído, disse Edwin. Consigo lidar com 2. Eu? Tudo bem. Provavelmente era o melhor plano.
Fique de olho no meu irmão se puder. Se as coisas azedarem para esses três, eles podem decidir usá-lo como vantagem contra nós. Combinado, disse Kennedy. Então se afastou e pulou para o lado enquanto o sujeito com um martelo, a quem Dalinar chamara de Elite, tentara atacar Edwin. Hellis veio pelo outro lado, brandindo a espada como se desejasse cortar Kennedy ao meio e alcançar Edwin. Seu coração disparou, mas o treinamento com Zahel fora útil. Ele conseguia olhar para aquela espada fractal e sentir apenas um leve pânico. Contorceu-se ao redor de Hellis, evitando a espada. O fractário de armadura preta olhou de soslaio para Edwin e deu um passo naquela direção, mas Kaladin avançou como se fosse atacá-lo no braço novamente. Hellis se virou outra vez, então relutantemente deixou Kaladin atraí-lo para longe da luta com Edwin. O homem atacava com rapidez, usando o que Kaladin agora podia identificar como a postura da vinha. Um estilo de luta que se concentrava em posições defensivas dos pés e em flexibilidade. Ele se tornou cada vez mais agressivo, mas Kaladin se desviava e girava, sempre saindo do caminho dos ataques no último instante. Hellis começou a praguejar, então se virou de volta para Edwin. Kaladin acertou a lateral da cabeça dele com a base da lança. Era uma péssima arma para lutar contra um fractário, mas o golpe chamou novamente a atenção do homem. Hellis se virou e atacou com a espada. Kaladin recuou minimamente lento demais, e a espada aparou à ponta de sua lança. Um lembrete. Sua própria carne oferecia menos resistência do que aquilo. Morreria se sua coluna fosse decepada, e não havia quantidade de luz nas tempestades capaz de desfazer isso. Com cuidado, conduziu Hellis para mais longe da luta. Contudo, quando se afastou demais, o homem simplesmente se virou e foi na direção de Edwin. O príncipe lutava desesperadamente contra seus oponentes, brandindo a espada para frente e para trás entre os dois que o cercavam. E raios, ele era muito bom. Kaladin nunca vira aquele nível de habilidade de Edwin na área de treinamento. Nada lá o desafiara tanto. Edwin se movia entre investidas da espada, aparando a fractal do homem de verde, depois evitando o homem com o martelo. Ele frequentemente chegava a centímetros de atingir seus oponentes. 2 contra Edwin efetivamente parecia uma luta empatada. 3, obviamente, era demais para ele. Kaladin precisava manter Hellis distraído. Mas como? Não podia atravessar aquela armadura com uma lança. Os únicos pontos fracos eram a abertura dos olhos e a pequena rachadura no avambraço. Precisava fazer alguma coisa. O homem estava avançando rumo a Edwin com a arma levantada, trincando os dentes. Kaladin atacou. Cruzou as areias em uma corrida rápida e então, logo antes de alcançar Hellis, saltou para virar os pés na direção do fractário e se projetou naquela direção, muitas vezes em rápida sucessão. Fez o máximo de projeções que ousou, tantas que gastou toda sua luz das tempestades. Embora Kaladin houvesse caído apenas uma curta distância, o bastante para não parecer muito incomum para aqueles que assistiam, atingiu Hellis com força de uma distância muito maior. Seus pés se chocaram contra a armadura em um chute poderoso. A dor lhe subiu pelas pernas como um impacto de um relâmpago, e ele escutou seus ossos rachando. O chute jogou o fractário de armadura preta para a frente como se houvesse sido atingido por um pedregulho. Hellis caiu de cara no chão, a espada escapando de suas mãos. Ela desapareceu em névoa. Kaladin atingiu a areia, grunhindo, sua luz das tempestades exaurida e as projeções encerradas. Por reflexo, ele sugou mais luz das esferas no bolso, deixando que curasse suas pernas. Ele havia quebrado as duas, assim como os pés. O processo de cura pareceu levar uma eternidade, e ele se forçou a rolar o corpo e olhar para Hellis. Incrivelmente, o ataque de Kaladin havia rachado a armadura fractal. Não no centro da placa lombar, onde a havia atingido, mas nos ombros e flancos. Hellis se ajoelhou com esforço, sacudindo a cabeça, e olhou de volta para Kaladin, aparentemente estarrecido. Atrás do homem caído, Edwin girou e avançou contra um dos seus oponentes. Elite, aquele com o martelo, acertando a espada fractal no peitoral do homem em um golpe com as 2 mãos. O peitoral explodiu em luz derretida. Como consequência, Edwin levou um golpe do homem de verde na lateral do elmo.
O príncipe estava em maus lençóis. Praticamente cada peça de sua armadura estava vazando luz das tempestades. Naquele ritmo, ele logo não teria mais nada e a armadura ficaria pesada demais para que se movesse. Por enquanto, por sorte, ele basicamente incapacitara um dos seus adversários. Um fractário podia lutar com o peitoral quebrado, mas em tese era tormentosamente difícil. De fato, enquanto recuava, os passos de Elite estavam mais desajeitados, como se sua armadura estivesse de repente pesando muito mais. Edwin precisou se virar para lutar contra o outro fractário ao seu lado. Na ponta oposta da arena, o quarto homem, o que estava combatendo, entre aspas, Henry, acenava a espada na direção do chão, por algum motivo. Ele ergueu os olhos e viu como as coisas iam mal para seus aliados, então deixou Henry e atravessou a arena correndo. Espere, disse Sil. O que é aquilo? Ela zuniu na direção de Henry, mas Kaledin não podia prestar muita atenção em seu comportamento. Quando o homem de armadura laranja alcançasse Edwin, ele estaria novamente cercado. Kaledin se levantou apressado. Abençoadamente, suas pernas funcionaram. Os ossos haviam se remendado o suficiente para que pudesse caminhar. Ele avançou na direção de Elite, chutando areia ao correr, a lança na mão. Elite cambaleava na direção de Edwin, na intenção de continuar lutando, apesar da armadura incapacitada. Contudo, Kaledin o alcançou primeiro, abaixando-se para evitar o apressado ataque com o martelo. Kaledin chegou golpeando de cima para baixo, segurando a lança quebrada com as duas mãos, dando tudo de si no ataque. Ele atingiu o tórax exposto de Elite com um som de crack bem satisfatório. O homem soltou um enorme arquejo se curvando. Kaledin levantou a lança para atacar de novo, mas o homem levantou uma mão trêmula, tentando dizer algo. Me rendo, falou em voz fraca. Mais alto, disse Kaledin com aspereza. O homem tentou sem fôlego. A mão levantada, contudo, foi o suficiente. A juíza se pronunciou. O luminobre Elite abdica do combate, declarou ela, soando relutante. Kaledin deu as costas ao homem encolhido, andando veloz à luz das tempestades trovejando dentro dele. A multidão rugiu, mesmo vários olhos claros fazendo barulho. Restavam 3 fractários. Helis agora havia voltado ao seu companheiro de verde e ambos atacavam Edwin. O príncipe estava contra uma parede. O último fractário de armadura laranja chegou para unir-se a eles, tendo deixado Renarin para trás. Renarin estava sentado na areia, de cabeça baixa, a espada fractal no chão diante dele. Teria sido derrotado? Kaledin não ouvira nenhuma declaração da juíza. Não havia tempo para se preocupar. Edwin mais uma vez tinha 3 oponentes. Helis acertou o elmo dele, que explodiu, expondo o rosto do príncipe. Ele não duraria muito mais tempo. Kaledin avançou até Elite, que estava tentando manquejar para fora da arena, derrotado. Remova seu elmo, gritou Kaledin para ele. O homem se voltou para ele com uma postura chocada. Seu elmo, berrou Kaledin, levantando a arma para atacar novamente. Nas arquibancadas as pessoas gritaram. Kaledin não tinha certeza das regras, mas suspeitava que se atingisse aquele homem seria desclassificado do duelo. Talvez fosse até mesmo processado criminalmente. Por sorte, não foi forçado a cumprir sua ameaça, já que Elite removeu o elmo. Kaledin arrancou-o da mão dele, então o deixou e correu na direção de Edwin. Enquanto corria, Kaledin largou sua lança quebrada e enfiou a mão dentro do elmo. Aprenderam uma coisa sobre armaduras fractais. Elas se conectavam automaticamente ao usuário. Esperava que aquilo funcionasse com o elmo agora. E funcionou. O interior se estreitou ao redor do seu pulso. Quando ele soltou, o elmo continuou na sua mão como uma estranha luva. Respirando fundo, Kaledin desembainhou sua faca de cinto. Tinha voltado a carregar uma faca para atirar de longe, como fazia quando era um lanceiro, antes do cativeiro, embora estivesse sem prática. Atirar a faca não funcionaria contra aquela armadura de qualquer modo. Era uma arma digna de pena contra fractários. Contudo, não podia usar a lança com apenas uma mão. Ele avançou novamente contra Helis. Dessa vez, Helis recuou de imediato. Ele observou Kaledin, a espada erguida.
Pelo menos conseguira preocupá-lo. Kaledin avançou, fazendo com que ele recuasse. Hellis se afastou com resistência, mantendo distância. Kaledin tornou clara sua intenção, avançando e fazendo-o retorcer como se quisesse dar aos dois espaço para lutar. O fractário devia estar ansioso por isso. Com aquela espada, ele ia querer uma boa área aberta ao redor dos dois. Um combate mais próximo favorecia a faca de Kaledin. Contudo, quando havia se afastado o suficiente, Kaledin virou-se e correu de volta para Edwin e os dois homens com quem ele estava lutando. Deixou Hellis sozinho em uma pose nervosa, momentaneamente perplexo pela retirada de Kaledin. Edwin olhou para Kaledin, então assentiu. O homem de verde se virou surpreso ao avanço de Kaledin. Ele atacou, e Kaledin aparou o golpe com o elmo da armadura fractal que carregava, desviando-o. O homem grunhiu enquanto Edwin partia com tudo para cima do outro fractário, o de laranja, acertando-o repetidas vezes. Por um curto período, Edwin tinha apenas um inimigo com que lutar. Com sorte, faria bom uso desse tempo, embora seus passos estivessem letárgicos e o vazamento de luz das tempestades de sua armadura estivesse reduzido a um fio. Suas pernas estavam quase imóveis. A armadura verde atacou novamente Kaledin, que desviou o golpe com um elmo que rachou e começou a soltar luz das tempestades. Hellis avançou pelo outro lado, mas não se juntou à luta contra Edwin. Em vez disso, ele atacou Kaledin. O capitão cerrou os dentes e se jogou para o lado, sentindo a espada cortando o ar. Precisava ganhar tempo para Edwin. Momentos. Ele precisava de momentos. O vento começou a soprar ao redor dele. Sil havia retornado, zunindo pelo ar como uma fita de luz. Kaledin se desviou de outro golpe. Então acertou seu escudo improvisado contra a espada do adversário, rechaçando-a. A areia voou quando Kaledin saltou para trás, uma espada fractal cortando o chão diante dele. Vento, movimento. Kaledin lutou com dois fractários ao mesmo tempo, afastando suas espadas com o elmo. Não podia atacar, não ousava tentar atacar, só podia sobreviver, e nisso os ventos pareciam encorajá-lo. Instinto, depois alguma coisa mais profunda, guiava seus passos. Ele dançou entre as espadas, o ar frio o envolvendo, e por um momento sentiu de modo impossível que seria capaz de se desviar igualmente bem de olhos fechados. Os fractários praguejavam, tentando repetidas vezes acertá-lo. Kaledin ouviu a juíza dizer alguma coisa, mas estava concentrado demais na luta para prestar atenção. A multidão estava cada vez mais barulhenta. Ele saltou para escapar de um ataque, então deu um passo para se desviar de outro bem a tempo. Não se podia matar o vento. Não se podia detê-lo. Ele estava além do alcance dos homens. Ele era infinito. Sua luz das tempestades se esgotou. Kaledin parou desajeitadamente, tentou sugar mais, mas todas as esferas haviam sido drenadas. O elmo, compreendeu ele, notando que a peça estava jorrando luz de suas várias rachaduras, mas não havia explodido. De algum modo, ele se alimentara da luz das tempestades de Kaledin. Hellis atacou e ele mal conseguiu sair do caminho. Suas costas atingiram o muro da arena. O armadura verde viu sua oportunidade e levantou a espada. Alguém saltou sobre ele por trás. Kaledin assistiu perplexo enquanto Edwin agarrava o armadura verde pelas costas. A armadura de Edwin mal vazava agora. Sua luz das tempestades estava esgotada. Parecia que ele mal conseguia se mover. A areia ali perto exibia rastros que corriam desde a armadura laranja que estava deitado na areia, derrotado. Era isso que a juíza anunciara antes. O homem de laranja havia se rendido. Edwin derrotara seu inimigo, então caminhara lentamente, um passo difícil depois do outro, até onde Kaledin estava lutando. Parecia que ele havia usado suas últimas forças para saltar nas costas do armadura verde e agarrá-lo. O armadura verde praguejou, tentando se livrar de Edwin. O príncipe continuou agarrado a ele e sua armadura havia travado, como diziam, tornando-se pesada e quase impossível de mover. Os dois oscilaram, então caíram. Kaledin olhou para Hellis, que olhou do armadura verde no chão para o homem de laranja, e depois para Kaledin.
Hellis virou-se e correu na direção de Renarin. Kaledin praguejou, correndo atrás dele e deixando o elmo de lado. Seu corpo parecia letárgico sem a luz das tempestades para ajudar. Renarin! Gritou Kaledin. Renda-se! O garoto ergueu os olhos. Raios! Ele estava chorando. Estava ferido? Não parecia. Renda-se! Disse Kaledin, tentando correr mais rápido, invocando cada gota de energia de músculos que pareciam drenados, exaustos depois de serem inflados pela luz das tempestades. O rapaz se concentrou em Hellis que se aproximava, mas não disse nada. Em vez disso, dispensou sua espada. Hellis parou escorregando, levantando a espada bem alto sobre a cabeça na direção do príncipe indefeso. Renarin fechou os olhos, rosto voltado para cima, como se estivesse expondo a garganta. Kaledin não ia chegar a tempo. Estava lento demais comparado a um homem de armadura. Felizmente, Hellis hesitou, como se não quisesse atacar Renarin. Kaledin os alcançou. Hellis se virou e brandiu a espada contra ele. Em vez disso, Kaledin caiu de joelhos na areia, o impulso fazendo-o deslizar uma curta distância enquanto a espada baixava. Ele ergueu as mãos e juntou-as bruscamente, pegando a espada. Gritos. Por que estava ouvindo gritos? Dentro da cabeça? Aquela era a voz de Sil. Ela reverberou pelo corpo de Kaledin. Aquele guincho horrível e pavoroso o abalou, fazendo seus músculos tremerem. Ele soltou a espada fractal com um arquejo, caindo para trás. Hellis soltou a espada como se houvesse sido mordido. Ele recuou, levando as mãos à cabeça. O que é isso? O que é isso? Não! Eu não matei você. Ele soltou um grito agudo, como se estivesse em agonia. Então correu pela areia e abriu a porta da sala de preparação, fugindo lá para dentro. Kaledin ouviu seus gritos ecoando pelos corredores, muito tempo depois de o homem ter sumido. A arena ficou em silêncio. O grão-senhor Hellis Rutar declarou finalmente a juíza parecendo perturbada. É desclassificado por abandonar a arena de duelo. Kaledin levantou-se, tremendo, e se pôs de pé. Ele olhou para Renarin. O rapaz estava bem. Então, lentamente, cruzou a arena. Até mesmo os espectadores olhos escuros estavam quietos. Mas Kaledin estava praticamente seguro de que eles não haviam escutado aquele estranho grito. Ele fora audível apenas para ele e para Hellis. Caminhou até Edwin e o Armadura Verde. Levante-se e lute comigo, gritou o Armadura Verde. Ele estava caído no chão com o rosto voltado para cima. Edwin enterrado debaixo dele, segurando-o com uma chave de imobilização. Kaledin se ajoelhou. O Armadura Verde se agitou ainda mais quando Kaledin recuperou sua faca na areia. Então pressionou a ponta dela na abertura da sua armadura. O homem ficou absolutamente imóvel. Você vai se render? Rosnou Kaledin. Ou vou poder matar meu segundo fractário? Silêncio. Que os raios levem vocês dois! Finalmente gritou o Armadura Verde de dentro do elmo. Isso não foi um duelo, foi um circo. Usar imobilizações é o caminho dos covardes. Kaledin pressionou a faca com mais força. Eu me rendo, berrou o homem levantando a mão. Raios os partam. Eu me rendo. O Luminobre Jacamave se rendeu, declarou a juíza. O vencedor é o Luminobre Edwin. Os olhos escuros comemoraram nas arquibancadas. Acima se o girava com os ventos, e Kaledin pôde sentir sua alegria. Edwin soltou a armadura verde que rolou para longe dele e saiu pisando duro. Ali embaixo, o príncipe jazia em uma depressão na areia, a cabeça e ombros expostos através das peças quebradas da armadura. Ele estava rindo. Kaledin sentou-se ao lado do príncipe enquanto Edwin se acabava de rir, lágrimas correndo dos olhos. Essa foi a coisa mais ridícula que eu já fiz, disse Edwin. Ah, uau! Acho que acabei de ganhar 3 armaduras completas e 2 espadas, carregadorzinho.
Vamos, me ajude a tirar essa armadura. Seu armeiro pode fazer isso, respondeu Kaledin. Não há tempo, disse Edwin tentando se sentar. Raios, completamente esgotada. Depressa, me ajude com isso, ainda tenho que fazer mais uma coisa. Desafiar Sadias, entendeu Kaledin. Esse era o objetivo de tudo aquilo. Ele estendeu a mão sob a manopla de Edwin, ajudando-o a desfazer o fecho. A manopla não saiu automaticamente como deveria. Edwin de fato esgotara totalmente a armadura. Eles puxaram a manopla para removê-la, então cuidaram da outra. Alguns minutos depois, Renarin se aproximou e ajudou. Kaledin não perguntou a ele o que havia acontecido. O rapaz forneceu algumas esferas e depois que Kaledin as colocou sob o peitoral frouxo de Edwin, a armadura voltou a funcionar. Eles trabalharam ao som do rugido da multidão até que Edwin finalmente se libertou da armadura e se levantou. À frente, o rei havia caminhado até a juíza, um pé no parapeito que rodeava a arena. Ele olhou para Edwin, que assentiu. Essa é a chance de Edwin, mas também pode ser a minha, compreendeu Kaledin. O rei levantou as mãos, aquietando a multidão. Guerreiro, mestre dos duelos, gritou o rei. Estou deveras satisfeito com o que você realizou hoje. Essa foi uma luta como não se vê em Aletikar há gerações. Você agradou muito ao seu rei. Aplausos. Eu poderia fazer isso, pensou Kaledin. Ofereço-lhe uma dádiva, proclamou o rei, apontando para Edwin quando o barulho amainou. Diga o que deseja de mim ou desta corte e será seu. Nenhum homem, tendo visto essa exibição, poderá negar-lhe seu pedido. O direito de desafio, pensou Kaledin. Edwin procurou Sadias, que havia se levantado e estava abrindo caminho até os degraus para fugir. Ele havia compreendido. À direita, mais distante, Amaran estava sentado em seu manto dourado. Como minha dádiva, gritou Edwin para a arena silenciosa. Exijo o direito de desafio. Exijo a chance de duelar com o grão-príncipe Sadias aqui e agora, para que ele pague pelos crimes que cometeu contra minha casa. Sadias se deteve nos degraus. Um murmúrio correu pela multidão. Edwin parecia que ia dizer mais alguma coisa, mas hesitou quando Kaledin se pôs ao seu lado. E como minha dádiva, gritou Kaledin, exijo o direito de desafio contra o assassino Amaran. Ele roubou de mim e matou meus amigos para encobrir seu crime. Amaran me marcou como escravo. Vou duelar com ele aqui e agora. Essa é a dádiva que exijo. O queixo do rei caiu. A multidão ficou muito silenciosa. Ao lado dele, Edwin grunhiu. Kaledin não ligou para nenhum dos dois. À distância, encontrou os olhos do luminobre Amaran, o assassino, e viu horror neles. Amaran se levantou, depois cambaleou para trás. Ele não havia percebido, não havia reconhecido Kaledin até aquele momento. Você devia ter me matado, pensou Kaledin. A multidão começou a gritar e berrar. Prendam-no, berrou o rei acima do barulho. Perfeito, Kaledin sorriu, até que notou que os soldados estavam indo na sua direção e não na de Amaran. Palavras de radiância, relato das guerras das tempestades. Capítulo 58, Nunca Mais. Citação de abertura do capítulo. Então, Meliche retirou-se para a sua tenda e resolveu destruir os esvaziadores no dia seguinte, mas aquela noite apresentou uma estratagema diferente, relacionado às habilidades únicas dos vinculadores. E devido à pressa, ele não pôde fornecer um relato específico do seu processo. Estava relacionado à própria natureza dos arautos e dos seus deveres divinos, um atributo que só os vinculadores podiam abordar. De Palavras de Radiância, capítulo 30, página 18. O capitão Kaledin é um homem honrado, Elhokar, gritou Dalinar, gesticulando na direção de Kaledin, sentado ali perto. Ele foi o único que ajudou os meus filhos. Esse é o trabalho dele, gritou Elhokar de volta.
Keledin ouvia apático, acorrentado a uma cadeira dentro dos aposentos de Dalinar, num acampamento de guerra. Eles não haviam ido para o palácio. Keledin não sabia por quê. Os três estavam sozinhos. Ele insultou um grão-senhor diante de toda a corte, disse Elhokar, andando de um lado para o outro junto da parede. Ele ousou desafiar um homem tão acima de sua posição que o espaço entre eles poderia abrigar um reino. Ele foi tomado pelo entusiasmo do momento, disse Dalinar. Seja razoável, Elhokar. Ele havia acabado de ajudar a derrotar 4 fractários. Na arena de duelos, onde sua ajuda foi solicitada, replicou Elhokar, jogando as mãos para o ar. Eu ainda não concordo em deixar os olhos escuros duelar com fractários. Se você não houvesse me contido... Bah, não vou tolerar isso, tio. Não vou. Soldados comuns desafiando nossos generais mais graduados e importantes, isso é uma loucura. O que eu disse era verdade, sussurrou Keledin. Não ouse falar, berrou Elhokar, parando e apontando um dedo para Keledin. Você arruinou tudo. Perdemos nossa chance de pegar Sadias. Edolin fez seu desafio, disse Keledin. Certamente Sadias não pode ignorá-lo. É claro que não pode, gritou Elhokar novamente. Ele já respondeu. Keledin franziu o senho. Edolin não teve a chance de marcar uma data para o duelo, disse Dalinar olhando para ele. Assim que ficou livre da arena, Sadias enviou uma mensagem concordando em duelar com Edolin daqui a 1 ano. 1 ano? Keledin sentiu um buraco no estômago. Dali a 1 ano era bem possível que o duelo não importasse mais. Ele escapou do laço, disse Elhokar, erguendo as mãos. Nós precisávamos daquele momento na arena para pegá-lo, para envergonhá-lo a ponto de lutar. Você roubou esse momento, carregador de pontes. Keledin baixou a cabeça. Teria se levantado para confrontá-los, não fosse pelas correntes. Elas estavam frias ao redor de suas canelas, prendendo-o na cadeira. Ele se lembrava de correntes como aquelas. É isso que acontece, tio, quando um escravo é encarregado da nossa guarda. Raios, o que o senhor estava pensando? O que eu estava pensando quando permiti? Você o viu lutando, Elhokar, disse Dalinar em voz baixa. Ele é bom. A habilidade dele não é o problema, mas sim sua disciplina. O rei cruzou os braços. Execução. Keledin ergueu os olhos bruscamente. Não seja ridículo, disse Dalinar, se pondo ao lado da cadeira de Keledin. É a punição por difamar um grão-senhor, disse Elhokar. É a lei. Você pode perdoar qualquer crime como rei. Não me diga que honestamente prefere ver esse homem enforcado depois do que ele fez hoje. O senhor me deteria? Perguntou Elhokar. Eu, de certo, não aceitaria. Elhokar cruzou a sala. Parando diante de Dalinar, por um momento, Keledin pareceu ser esquecido. Eu sou rei? Indagou Elhokar. É claro que é. Para o senhor não parece. Você vai ter que decidir uma coisa, tio. Não vou deixar que continue reinando fazendo de mim um fantoche. Eu digo que o rapaz será executado? O que me diz sobre isso? Eu diria que ao tentar tal coisa você faria de mim um inimigo, Elhokar. Dalinar agora estava tenso. Tente só me executar, pensou Keledin. Tente só. Os dois se encararam por um longo instante. Finalmente Elhokar desviou os olhos. Prisão. Por quanto tempo? Questionou Dalinar. Pelo tempo que eu quiser, respondeu o rei, acenando uma mão e pisando duro até a saída. Ele parou ali, fitando Dalinar, um desafio nos olhos. Muito bem, disse Dalinar. O rei foi embora. Hipócrita, sibilou Keledin. Foi ele que insistiu que o senhor me colocasse no comando da sua guarda. Agora ele culpa o senhor? Dalinar suspirou, se ajoelhando ao lado de Keledin. O que você fez hoje foi um milagre, ao proteger meus filhos. Justificou minha fé em você diante de toda a corte. Infelizmente, logo jogou isso fora. Ele me disse para pedir uma dádiva, respondeu Keledin bruscamente, levantando as mãos algemadas. Parece que recebi uma.
Ele disse a Edwin para pedir uma dádiva. Você sabia o que estávamos planejando, soldado? Você ouviu o plano na conferência dessa manhã e ofuscou um momento em nome da sua própria vingança mesquinha. Amaran. Eu não sei de onde você tirou essa ideia sobre Amaran, mas precisa parar, interrompeu Dalinar. Verifiquei seu relato, depois que você me contou tudo. 17 testemunhas me disseram que Amaran ganhou sua espada fractal há apenas 4 meses, muito depois da data em que seu registro diz que você foi escravizado. Mentiras. 17 homens, repetiu Dalinar, os olhos claros e olhos escuros junto com a palavra de um homem que conheço há décadas. Você está errado sobre ele, soldado. Está simplesmente errado. Se ele é tão honrado, então por que ele não lutou para salvar seus filhos? Sussurrou Kaledin. Dalinar hesitou. Não importa, disse Kaledin desviando o olhar. O senhor vai deixar que o rei me jogue na prisão. Vou. Dalinar se levantou. Elhokar tem um gênio difícil. Quando ele se acalmar, vou libertá-lo. Por enquanto, pode ser melhor que você tenha algum tempo para pensar. Eles vão ter dificuldade em me colocar na cadeia, disse Kaledin em voz baixa. Você sequer andou prestando atenção? Rugiu Dalinar subitamente. Kaledin recuou na cadeira, regalando os olhos, enquanto Dalinar se inclinava para baixo, o rosto vermelho, pegando Kaledin pelos ombros como se fosse sacudi-lo. Você não sentiu o que está chegando? Não viu como este reino está dividido por rixas? Nós não podemos, não temos tempo para isso. Não temos tempo para jogos. Pare de ser uma criança e comece a ser um soldado. Você vai para a prisão e o fará de bom grado. Isso é uma ordem. Você ainda presta atenção em ordens? Kaledin se pegou gaguejando. Dalinar se levantou, esfregando as mãos nas têmporas. Eu pensei que havíamos encurralado Sadias. Pensei que talvez fôssemos capazes de derrubá-lo e salvar esse reino. Agora não sei o que fazer. Ele se virou e caminhou até a porta. Obrigado por salvar meus filhos. Ele deixou Kaledin sozinho na fria sala de pedra. Torol Sadias bateu com força a porta dos seus aposentos. Caminhou até a sua mesa e inclinou-se sobre ela, as mãos espalmadas na superfície, olhando para o corte no centro que havia feito com sacramentadora. Uma gota de suor atingiu a superfície bem ao lado da fenda. Contivera-se de tremer por todo o caminho de volta à segurança do seu acampamento de guerra. Fora até capaz de colar um sorriso no rosto. Não mostrara preocupação, mesmo enquanto ditava à sua esposa uma resposta ao desafio. E durante todo o tempo, no fundo da sua mente, uma voz ria dele. Dalinar quase passara a perna nele. Se aquele desafio houvesse sido sustentado, Sadias rapidamente estaria na arena com um homem que havia derrotado não um, mas 4 fractários. Ele se sentou. Não buscou vinho. Vinho fazia um homem esquecer, e ele não queria esquecer. Nunca deveria esquecer. Como seria satisfatório algum dia enfiar a própria espada de Dalinar no peito dele, raios, e pensar que ele quase sentira a pena do ex-amigo. Agora o homem fazia algo assim, como se tornara tão hábil. Não, disse Sadias a si mesmo. Isso não foi habilidade, foi sorte, pura sorte. 4 fractários. Como? Mesmo levando em conta a ajuda daquele escravo, agora era óbvio que Edwin estava finalmente se tornando o homem que seu pai fora um dia. Isso apavorava Sadias, porque o homem que Dalinar fora um dia, o espinho negro, era em grande parte o motivo de aquele reino ter sido conquistado. Não era isso que você queria? Pensou Sadias, voltar a despertá-lo? Não, a verdade mais profunda era que Sadias não queria Dalinar de volta. Ele queria seu velho amigo fora do caminho, e fazia meses, não importando o que dissesse a si mesmo. Um pouco depois, a porta do estúdio se abriu e ela entrou. Vendo-o perdido em pensamentos, ela parou junto à porta. Organize todos os seus informantes, disse Sadias, olhando para o teto.
Todos os espiões que tiver, cada fonte que conhecer, encontre algo, Yalai, algo para feri-lo. Ela concordou. E depois vai ser a hora de usar os assassinos que você infiltrou. Ele queria garantir que Dalinar estivesse desesperado e ferido. Precisava garantir que os outros o vissem como alguém em pedaços, arruinado. Então daria fim à questão. Soldados foram buscar Kaledin pouco tempo depois. Homens que ele não conhecia. Foram respeitosos ao soltá-lo da cadeira, embora houvessem deixado as correntes prendendo suas mãos e pés. Um deles o saudou com um punho, um sinal de respeito. Fique firme, dizia o gesto. Kaledin inclinou a cabeça e foi com eles, conduzido através do acampamento diante dos olhos de soldados e escribas. Ele vislumbrou uniformes da Ponte 4 na multidão. Chegou à prisão do acampamento de Dalinar, onde soldados ficavam presos por brigas ou outras ofensas. Era um edifício pequeno e quase sem janelas, com paredes espessas. Lá dentro, em uma seção isolada, Kaledin foi colocado em uma cela com paredes de pedra e porta com barras de aço. Eles deixaram as correntes ao trancá-lo. Kaledin se sentou em um banco de pedra, esperando até que Sil finalmente entrou flutuando. Isso é o que acontece quando confio em um olhos claros, disse Kaledin olhando para ela. Nunca mais, Sil. Kaledin. Ele fechou os olhos, virando-se e deitando no frio banco de pedra. Estava novamente em uma jaula. Fim da parte 3.